É como, por exemplo, o diabo falou que igreja não presta. Já falou para você, acredita que eu já passei por isso também? De ficar zangadinho com a igreja, de achar que igreja é tudo a mesma. Essa é a história do diabo, irmãos. Claro. E o pior é que a gente acredita. A gente acredita. O pior é que a gente acredita. Por quê? Porque em toda mesa tem um Judas. É claro que na igreja tem um monte de gente fazendo besteira. É claro que na igreja tem um monte de gente confuseira. Igual a você, igual a mim. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o Eric Reis e você está no Filosofando em Deus. Hoje, para a gente mencionar, ou melhor, para que eu, Eric, possa me desculpar com todos aqueles que a gente acaba ofendendo nos nossos programas quando fazemos as nossas reiteradas críticas às religiões. Por que resolvi fazer esse programa nesse sentido? Porque recebi duas mensagens, ou melhor, assisti a duas mensagens e que me fizeram chamar a atenção por que elas teriam vindo a mim justamente nesse momento, depois de eu ter feito o programa passado. Eu gostaria que as pessoas colocassem o seu ponto de vista se a gente chega a ofender alguém, que essas ofensas fossem colocadas, comentadas no nosso programa diretamente, mas como não vem, eu as recebo indiretamente, porque como eu costumo dizer para vocês, nada nessa vida é por acaso, todo acaso tem o seu caso. Então quero começar pedindo desculpas por algo que eu mencionei lá atrás, ano passado ainda, quando eu fiz uma crítica aos produtos gospel. Eu lembro que eu falei que a música gospel era, na verdade, produto do comércio e que as pessoas estavam muito preocupadas com o dinheiro. E então eu fiz essa crítica e uma pessoa a quem eu tenho um apreço muito grande acabou se afastando de mim. Naquele momento eu acabei não dando determinada essa suficiente atenção, mas hoje, refletindo sobre tudo que a gente fala, tudo que a gente faz e tudo que a gente deve fazer e agir, é que eu venho aqui a público pedir desculpas a você por aquele momento. Quero abrir um parêntese. Isso não quer dizer que eu mudo minha opinião quanto àquilo que eu coloquei. Continuo acreditando que no universo gospel há uma grande comercialização de produtos. E aí entra aquela crítica que Jesus fez lá atrás e que é plenamente aplicável a hoje. Não devemos servir a dois senhores, não devemos servir a Deus e a Mamon. Então ele estava falando especificamente dessa questão de servir a Deus e a Mamon. E quando eu fiz a crítica às músicas, eu estava fazendo crítica no sentido mercadológico da coisa. É importante mencionar que, como eu já falei para vocês, estou inserido dentro de um seio de uma família extremamente católica, então as informações que recebo são muito mais católicas do que evangélicas, por exemplo. E sempre costumo, as pessoas que estão ao meu redor vão confirmar isso, que sempre costumo dizer que as músicas gospel são muito mais bem elaboradas do que as músicas católicas. Então é algo que toca realmente a gente, que sensibiliza o ser humano. Mas a crítica é quando a pessoa que inicialmente fez aquilo oferecendo a Deus, louvando a Deus, num segundo momento
preocupado muito mais com o dinheiro, se apega ao valor financeiro que aquilo dá de retorno, do que necessariamente a proposta de tornar aquele produto uma matéria de louvor que qualquer um possa utilizar. Então, pontuando, se naquele momento não esclareci isso, que hoje fique claro, tá? Então, peço desculpas a você se não ficou claro o porquê da minha colocação naquele momento. Estou esclarecendo hoje, espero que você me entenda. E por que hoje venho mencionar? Porque no programa passado fiz a crítica ao julgamento dentro das instituições, e nessa semana eu recebi uma mensagem e também de uma outra pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande. E nessa mensagem essa pessoa faz uma crítica, se não foi diretamente ao meu vídeo, e se for, eu espero que ela comente aqui. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, aqui embaixo, para que você não precise colocar público se foi ou não para mim a crítica. Se não recebi é porque realmente não era para mim, mas se era para mim, eu espero que você dê o seu recado aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz em saber que realmente a mensagem era uma crítica à minha colocação lá no programa passado. Bem, essa pessoa, ela falou que ela confirmou aquilo que eu venho pensando do universo religioso. As pessoas estão sim comercializando a palavra. Essa pessoa fala assim, as pessoas tem muitos sim fazendo da palavra uma grande comercialização, que estão fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. Então ele ratifica, mas em compensação ele fala que existem muitas boas pessoas dentro dessas igrejas que em suas casas estão de joelhos no chão pedindo pelo Brasil, pedindo pela sociedade brasileira. E eu também acredito nisso. Acredito que existem muitas boas pessoas dentro das igrejas, inclusive líderes religiosos. Mencionei alguns nomes em programas passados e não limito aquelas pessoas que mencionei, mas a todas as pessoas que realmente levam a sério o ministério por Deus, para Deus, dentro das religiões. E tenho certeza que pessoas que estão fora da religião também reconhecem isso, assim como reconheço que existem muitas boas pessoas que estão fora das religiões e que até se declaram ateus. E eu espero que as pessoas se manifestem aqui no programa para dizer se é ateu ou se não é. E penso até que muitos são ateus apenas para confrontar, para se rebelar contra as atitudes equivocadas dessas lideranças religiosas dentro das religiões. Então, é importante que todos saibam separar. Não estou dizendo que as religiões devem acabar, apesar de eu questionar muitas religiões, porque lembro que muito tempo atrás eu conversando com uma pessoa que inclusive era da maçonaria, que eu questionava já isso, por que as religiões existem? E ele me fez uma reflexão interessante. Assim como existem pessoas que não precisam, não dependem de religiões para saírem de caminhos tortuosos, obscuros, existem pessoas que sim precisam de um chacoalhar, precisam ser retirado, e muitos religiosos conseguiram já tirar pessoas do caminho obscuro, do caminho trevoso. Então eu realmente devo concordar com essas pessoas, com essa pessoa principalmente, que a gente conversou há tempos atrás, que ela tem o seu papel, sim. Ela tem um papel importantíssimo ainda na sociedade, mas estamos vivendo um momento especial. Vamos tratar sobre isso em outros programas,
E aí as pessoas, elas acabam, ao invés de abrir os seus corações, acabam cada vez endurecendo mais, endurecendo a ponto de isolar as pessoas que pensam diferente, de deixar fora de uma possível salvação as pessoas que mais precisam dessa luz. Então é essa crítica que eu queria trazer naquele programa, e não necessariamente dizer que as pessoas ou que a religião tem que acabar, ou que as pessoas que estão lá são na sua totalidade pessoas ruins. Se foi esse o entendimento que chegou até você, peço também 1000 desculpas, que me perdoem, mas realmente não é essa a proposta do nosso programa. Eu até achei, quando comecei a escrever, a pensar aquele programa, que alguém iria perguntar ou iria comentar: mas Eric, quem foi que disse que foram as religiões que criaram o julgamento? Porque o homem, ele julga por si. Aí seria uma pergunta muito interessante, muito prazerosa de discutir. Aí a gente poderia pegar os pensamentos de Rousseau e de Hobbes e confrontar. Enfim, o homem é bom e a sociedade o corrompe? Ou, segundo Hobbes, o homem já é essencialmente mal? Então, é uma discussão que a gente pode fazer. Então, o pensamento dessa pessoa, se viesse a ser questionado, eu acredito que alguém aí atrás tenha pensado nisso e não tenha tido a coragem de mencionar, mas sim, acredito também que não preciso estar dentro de uma religião para ser alguém julgador. Aliás, o Eric acaba sendo um grande julgador, mas quando a pessoa se diz conhecer a verdade, a palavra, e ela se diz cristão, é que não dá para aceitar que ela seja tão excluidora. Porque se eu sou o pastor e quero agregar as minhas ovelhas, eu tenho que abraçar, abrir os braços e atrair o máximo, e não apontar e excluir e dizer que os negros receberam a marca de Deus, eles são os descendentes de Caim, como já ouvi religiosos falando. Algumas pessoas vêm para apontar o dedo para o outro, mas quem falou que a pessoa é pobre porque Deus está sacrificando, e a pessoa, quando é rica, é porque Deus é que está abençoando? Então são julgamentos que destroem muito mais do que constroem o indivíduo. Então é sempre nesse sentido. Se você está dentro de religiões, você gosta da sua comunidade religiosa, mas você enxerga esses erros, pontue, questione, faça as suas colocações, faça a sua unidade, a sua comunidade religiosa ser melhor com as suas ponderações. Não precisa que se destrua a sua comunidade, não precisa que se destrua as religiões. Destrua o seu preconceito e estude. O pastor, aí eu tenho que mencionar o nome, o pastor Rodrigo Silva, é alguém que fala muito que a Bíblia ela não tem que ser apenas lida, ela tem que ser estudada. E essa semana, conversando com um amigo meu evangélico, ele diz que a Bíblia não tem que ser lida, ela tem que ser praticada, tem que ser vivida. E lá atrás também mencionei que a Bíblia ela também é instrumento de dominação, principalmente quando as pessoas pegam a Bíblia e tiram do seu cerne a pessoa de Jesus o Cristo. Então, a Bíblia ela existiu apenas para mencionar que existia alguém que viria a ser referência, que viria a ser luz, que viria a ser a fonte de água viva. Se alguém lhe prega a Bíblia sem fazer referência à sua chave hermenêutica, que é o Cristo,
essa pessoa está querendo apenas dominar e não libertar. São esses pontos que a gente tem a colocar no programa de hoje. Eu peço novamente 1000 desculpas para aquelas pessoas que provavelmente tenham se ofendido com a mensagem, e que a ideia do programa é promover reflexão. Repito, é pensar, pensar e pensar. E você só vai conseguir pensar por si quando você realmente quiser tomar para si o livro da vida. É um livro de grande ensinamento. Eu lembro que uma vez, conversando com um pastor, ele dizia que a Bíblia é um livro de informação para tudo. Se você quer construir uma casa, leia a Bíblia. Se você quer saber respostas de medicina, leia a Bíblia. Tudo tem na Bíblia. E a gente tem tentado trazer algumas conexões, alguns links que se faz entre a Bíblia e o nosso mundo que nos rodeia através do programa. Pode ser que eu tenha muitos erros nessas tentativas, nessa busca de reunir, de entrelaçar essas informações. É possível, sim, mas nosso conhecimento ele só vai se aperfeiçoar se todo mundo der um pouquinho de colaboração com as suas opiniões, com as suas colocações, com o seu entendimento, com os seus questionamentos, enfim, tudo aquilo que está aí dentro de você, porque você tem conhecimento. Bem, uma outra mensagem também foi a do irmão Lázaro, que faleceu. A mensagem dele também me trouxe um puxão de orelha, justamente porque me pergunto todo dia, pessoal, se o meu trabalho é realmente para Deus ou se eu estou servindo o inimigo. E se eu estiver servindo o inimigo, se eu perceber que eu estou servindo o inimigo, eu vou parar com tudo isso. Se o meu trabalho aqui no programa não for servir a Deus, ele não tem razão de ser, porque não é pelos likes, não é pelo número de inscritos, não é pela remuneração que isso poderia me trazer, mas sim pela mensagem que a gente pode levar o mais longe possível pela plataforma que hoje a gente usa. Então peço que você mande adiante, copie, baixe, compartilhe com o máximo de pessoas possível para que a mensagem chegue adiante, porque a proposta do canal é fazermos uma cidade melhor, um estado melhor, um Brasil melhor e, por que não, um mundo melhor. A gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.